Sejam muito bem-vindos à nossa palestra de quinta-feira. Quinta-feira, às 20 horas, a gente sempre se encontra aqui no Instagram. É o momento que nós fazemos a nossa palestra, né? É o momento que a gente... Se a gente tivesse lá no Esperança, a gente estaria ao vivo, né, lá, mas como as atividades de quinta ainda estão suspensas, então a gente ainda está online aqui no Instagram. Então nós estamos às quintas-feiras aqui, aos sábados nós estamos lá no Esperança, né, nós voltamos com as atividades lá. Então a gente já está tendo palestra, estamos tendo também o passe individual e o atendimento fraterno. Então, começa às 9 da manhã. Então, a partir das 8, a gente já tá lá na casa para receber vocês. A palestra começa às 9. Oi, Marcos. Boa noite. Me aceita aí? Eu mandei mensagem para... Vê se você recebeu aí. Ah, agora sim. Boa noite. Boa noite. Eu comecei a dar os recados. Falei que na quinta a gente ainda está online, mas aos sábados a gente já está em novo horário, né? Às 9 da manhã, aos sábados. Nós estamos também já com atendimento fraterno acontecendo. Também estamos com os passes individuais. Então, a casa está aberta, funcionando aos sábados. Então, se você tiver aí, querer frequentar ao vivo, assistir ao vivo, as palestras ocorrem aos sábados, mas elas também são transmitidas aqui no Instagram. Então, se você não tem condições de ir até a casa, está distante, aconteceu alguma situação que você não consegue ir, você pode acompanhar ao vivo. E as nossas palestras, elas também ficam salvas aqui no Instagram, também lá no Facebook e no YouTube. Então, desde quando a gente começou essas atividades online, que foi lá em março de 2020, faz tempo, hein, Marcos? Faz um pouco, né? Março de 2020. Então, todas as palestras estão lá. Então, se você quiser olhar, assistir uma palestra antiga nossa, então também tem todas aqui no Instagram ou lá no nosso canal do YouTube. As redes sociais de Esperança, todas são iguais a Esperança Cotia. Esperança, né? Tem o C cedilha, porque a rede social não aceita o cedilha. Então, é só entrar nos nossos canais e assistir as palestras. O atendimento fraterno não precisa agendar, é só chegar aos sábados lá no Esperança, dar o nome na recepção e daí uma das pessoas irá atender você. Tenho 2 recados mais rapidinho, Marcos, para falar, para a gente começar. Então, primeiro, no próximo domingo, a gente tem a entrega da cesta básica, né? Então, para as famílias que são cadastradas, tem um critério que tem que frequentar a casa pelo menos 2 vezes por semana, tem que estar com a sua senha, porque se não tiver, não recebe a cesta. Então, a partir das 6 horas da manhã, a gente está lá para entregar as cestas básicas. E no sábado, a gente tem o drive-thru para arrecadar os alimentos para compor essas cestas, né? Então, no sábado, a gente está lá na Esperança das 10 ao meio-dia. Então, a gente chega cedinho, vai ficar até meio-dia lá para fazer a arrecadação e montar as cestas que chegarem, os alimentos todos que chegarem para a gente fazer as entregas. Nós estamos entregando uma média de 100 a 110 cestas e a doação de cada uma das pessoas que colabora conosco é muito importante. A gente já teve mais de 160 cestas em um mês entregue, só que agora as doações começaram a cair. A gente sabe que a situação está muito difícil, né, Marcos? Então, as doações começaram a cair, então a gente continua pedindo, nos ajude a continuar ajudando essas famílias. É isso mesmo. Quer falar alguma Na coisa? verdade, é um trabalho fantástico, né? Trabalho e é mantido graças à doação de cada um de vocês que nos ouvem, que nos ajuda a manter esse trabalho. É isso mesmo. E a gente está correndo também contra o tempo, porque mês de dezembro está aí, né? A gente vai fazer uma entrega no próximo sábado e a gente já está pensando em dezembro, porque dezembro o mês é mais curtinho, porque é Natal. A gente vai fazer a entrega no dia 19 de dezembro.
Então, a gente lançou também a campanha de Natal, né, para doar um panetone de 400 gramas para cada família, junto com a cesta básica. Então, a gente está fazendo a campanha para arrecadar, além dos alimentos, mais 100 panetones para entregar para as famílias. Então, a gente está na correria, e a gente está fazendo planejamento já para essa semana, e a gente já está pensando no mês que vem, que é um mês mais curtinho. Então, a gente continua o nosso pedido, nos ajude, para que a gente consiga entregar. A gente sabe que a espiritualidade não falha, que vai dar certo, a gente confia, mas a gente precisa da ajuda de vocês para dessa corrida, para a gente conseguir entregar também no dia 19 as cestas básicas para as famílias. Então, a gente vai no Esperança funcionar até o dia 19, depois a gente vai pegar uma férias pequenininha, né, de 2 semanas, e depois a gente volta. Então, esse mês ele é mais curtinho. Bem, os recados são esses. Marcos, quer falar mais algum recadinho ou vamos começar? Não, a gente pode iniciar. Aí eu farei a prece, depois você faz a inicial e eu faço a final, né? Isso. Podemos? Podemos. Então, que possamos, nesse momento, irmos nos aquietando, vamos assim levarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai maior Deus, ao nosso irmão Jesus, aos amigos do plano espiritual, pedindo a eles que nos auxiliem, que nos Pai na noite de hoje, possamos assim dar início ao Evangelho da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Marcos, nosso tema de hoje é a obra de cada um. E aí? Isso mesmo, a obra de cada um. Eu ia pedir para você para mim fazer uma leitura de um texto, né, e aí a gente seguir adiante para a gente fazer esse bate-papo, tá bom? Combinado, pode começar. Eu vou fazer uma leitura do texto Jesus no Teu Dia a Dia, psicografado por Agnaldo Paviani, psicografado pelo Espírito José de Moraes. O item escolhido foi o item número 20. Tome cuidado. A vida no corpo é um risco permanente para aquele que deseja evoluir. Aqui o fascínio do dinheiro, ali a ilusão do poder. Acolá o sexo sem responsabilidade, por isso tome cuidado. Mediante convite inocente à festa, tome cuidado. Mediante proposta de ganho fácil, tome cuidado. Mediante carência afetiva de outrem, tome cuidado. Como ainda somos mais trevas do que luz, todo cuidado é pouco para aquele que está tentando ser melhor. Não há proibições, mas é necessário estar atento ante as armadilhas do plano espiritual inferior, e principalmente com as armadilhas da nossa própria invigilância. Tome cuidado. Você é livre e justamente por causa disso deve ser cuidadoso. Há situações que não lhe convêm. Tem tendência ao álcool, não vá ao bar. Tem tendência ao sexo irresponsável, não procure locais que favoreçam ao equívoco. Tem tendência à ociosidade, não vá à cama. Ao mesmo tempo que a sua liberdade de escolha ressalta a bondade do Criador, também o torna responsável pelos seus atos. Tome cuidado. Eu quis iniciar com esse texto, na verdade, porque ele é um alerta, né? Um alerta a cada um de nós, né? Então, assim, a obra de cada um, né? Mas ao longo desta nossa obra de criação de cada um de nós, porque quando a gente fala em obra, a gente pensa em o quê? Uma construção. Então, a nossa vida é uma construção. Mas nessa nossa construção, vai ter vários momentos da nossa vida que nós temos que tomar cuidado. Então, por isso que eu quis iniciar com esse texto. Por quê? Porque nós realmente temos que tomar muito cuidado. Porque se eu tenho um vício, né, o que vai fazer, o que esse vício pode acarretar na minha existência? Muitas vezes eu posso me perder ao longo do meu caminho, né, e como que vai ficar essa obra? Né? Como que eu vou construir esta obra? Porque quando nós, do plano espiritual, viemos para a Terra, nós fizemos um projeto de existência. Esse projeto estava quem? Estava quem seria minha mãe, quem seria meu pai, quem estaria comigo ao longo dessa jornada terrena.
Então, ou seja, essas pessoas que vão participar dessa construção estão comigo. Mas será que eu realmente estou fazendo a minha parte? Ou será que eu estou, muitas vezes, me pegando em vícios, se perdendo, muitas vezes, em desejos, em paixões, né, como o texto mesmo fala, na ociosidade, né, muitas vezes preso ao álcool e assim por diante. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com tudo isso. Por quê? Porque a espiritualidade está aí. Então, ou seja, os meus pensamentos vão me guiar. Se eu tenho pensamentos bons, quem será que está à minha volta? Né? Por isso que tem aquela passagem, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, ou seja, os meus pensamentos vai facilitar a minha existência ou vai complicar mais ainda. Né? Se eu tenho pensamentos bons, automaticamente vai facilitar a minha existência na Terra. Mas se os meus pensamentos não são tão legais, né? Se os meus pensamentos são pensamentos ruins, né, de coisas ruins, o que vai acontecer? Automaticamente isso vai fazer com que eu sofra mais na minha existência terrena. Então, essa obra vai ser o quê? Vai ser uma obra mais difícil. Né? Então, ou seja, quando eu começo a trabalhar os meus pensamentos, trabalhar, porque pensamento se torna em hábitos que se tornam em atitudes. Então, o que vai acontecer? Ao longo da minha existência, eu vou pensando, se eu vou pensando em coisas boas, eu vou fazer com que a minha vida se torne uma vida mais tranquila. Se eu for pensando em coisas ruins, automaticamente eu vou atrair o quê? Mais perturbação para o meu espírito e automaticamente a minha vida vai ser mais difícil. E aí a minha obra, da qual nós estamos falando hoje, vai ser o quê? Vai ser mais complicado, né? Por isso tem algumas pessoas que dizem, né, que muitas vezes a gente põe 2 tijolinhos, né? Aí ao longo do dia a gente vai lá, dá uma pesada, derruba tudo aquilo lá de novo. E aí a gente começa com a nossa obra de novo. Então aí fica a pergunta, o que eu estou construindo? Né? Será que eu realmente estou construindo algo bom na minha existência? Ou será que o tempo todo eu estou derrubando paredes? Então, assim, como que está a minha obra? Né? E aí eu devolvo para você. Como que está a nossa obra? Será que nós estamos fazendo coisas boas? Ou será que nós estamos perdidos nos nossos vícios? Eu acho que a gente está caminhando, né? Porque a gente dá 2 passinhos para frente e um para trás, né? Porque quando a gente pensa em obra, né, na nossa obra aqui na Terra, a gente fica imaginando em missão, né? Cada um vem com uma missão e a gente fica pensando que as missões são dos missionários, os grandes missionários que passaram aqui na Terra, né? Mas, na verdade, essa missão, essa obra, é individual de cada um, como você falou, né, Marcos? Então, qual que é a minha missão na minha casa, com os meus familiares, com as pessoas que moram comigo, com as pessoas que convivem comigo no dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja na religião que eu frequento, como que eu convivo com essas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que está chutando tijolinho todo dia, como você falou, eu vou colocando cimentinho para colar, né? Porque a nossa, cada um vem com a sua missãozinha aqui na Terra, e se a gente fizer tudo muito bem feito, a gente vai fazer essa mudança que a gente tanto quer, né? A gente vai ter um mundo melhor, com pessoas melhores, mas depende de cada um de nós. E o que é esse cimentinho que a gente tem que usar? O cimento que quando a gente pensa numa construção, vai ter o alicerce, vai ter as pedras, vão ter toda aquela parte que a gente precisa fazer, a gente precisa de um alicerce, né? Então a gente cava, eu não sou boa de construção não, tá? Se estiver errado, vocês esquecem, tá? Só pensa no raciocínio. Então a gente cava lá o buraquinho lá, daí faz aquele baldrame, né? Que daí a gente coloca concreto, coloca ferro, coloca cimento, coloca areia, então faz o baldrame, que é a estrutura. E a nossa estrutura, que seria? São os ensinamentos do Cristo, né? Ele deixou esses ensinamentos para a gente. Então, se a gente tem como base da nossa existência, né, o nosso alicerce, os ensinamentos do Cristo vivenciados, né? Porque é fácil eu falar lá no versículo 35 do capítulo 45, tem tal coisa, eu decorei, né? Mas eu não preciso de decorar, eu preciso colocar em prática, porque o Evangelho do Cristo, ele lá no livro, ele não serve para nada. Como qualquer outro livro, ele fechado lá, se a gente não colocar em prática,
não vai resolver. É a mesma coisa que a gente estudar, se a gente não coloca em prática aquilo que a gente estuda, não serve para nada. Então a gente tem que ter uma base forte. A base forte é vivenciar diariamente esse evangelho do Cristo. E como que a gente começa a vivenciar esses ensinamentos do Cristo, Marcos? Na verdade, nós temos que ir colocando em prática, né? E dentro dos nossos lares, né? Então, ou seja, eu preciso de paciência, né? Eu costumo dizer, será que Deus vai me dar paciência? Não, Ele não vai me dar paciência, Ele vai me dar uma oportunidade. Então, ou seja, aquela pessoa difícil, né, que está ao meu lado, é para quê? Para mim conquistar a paciência. Então, Ele vai me dar a oportunidade para ter a paciência. Ah, mas eu tenho muita dificuldade financeira. Então, ele vai dar a oportunidade de você trabalhar o seu lado financeiro. Muitas vezes a gente está pedindo algumas coisas que nós já tivemos em outras existências. Então, ou seja, se aquilo que eu não tenho nessa existência, provavelmente eu já tive numa outra e eu errei. Eu caí justamente por causa daquilo. Então, se eu caí justamente por causa daquilo, eu não vou poder ter nessa existência. Por quê? Porque eu não valorizei em outra existência. Hoje eu tenho uma facilidade tremenda de estudar. Eu moro do lado de uma escola, mas eu não quero estudar. Eu não estou aproveitando a oportunidade. Numa outra existência, eu vou ter essa oportunidade? Não. Por que não? Porque ela estava do meu lado. E era para quê? Era para que eu pudesse estudar. Então, ou seja, era só atravessar a rua e eu estava na frente da escola. Eu não estudei. Numa próxima existência, provavelmente, né, tem que colocar essa posição, provavelmente eu vou morar bem longe de uma escola. E antigamente, para a gente chegar numa escola, a gente tinha que andar 1 hora a pé, né? A gente tinha outras pessoas iam de bicicleta, outras iam a cavalo e assim por diante. Ou seja, então, o que o Marcos está querendo dizer com isso? Tudo aquilo que eu tenho hoje com abundância, se eu não valorizar, uma outra existência eu não vou ter. Eu tenho um pai e uma mãe hoje, mas eu não dou valor nesse pai e nessa mãe. Provavelmente, provavelmente eu venho numa outra existência sem o meu pai e sem a minha mãe. Por quê? É castigo? Não, não é castigo. Você não soube valorizar. Se você não soube valorizar, numa outra existência você não vai ter. Por quê? Porque é a lei natural da vida. Tudo aquilo que eu valorizo, eu no Evangelho já diz, né? A, na parábola dos, eu não lembro se é na parábola dos talentos, né? Que você pega 2 talentos, né? E se você faz um bom trabalho, você ganha outros 2 talentos. Tem o ganho, no caso, em dinheiro, né? Se você faz um bom trabalho com o dinheiro, você tem mais 2, né? Mas aquele que recebeu um único talento, um único dinheiro, né? O que ele fez? Ele ficou com medo, né? E foi lá e guardou. O que aconteceu com ele? Foi tomado aquele dinheiro ou aquele talento que ele tinha. Por quê? Porque ele não utilizou. Então, ou seja, se eu tenho esses benefícios na minha vida e não utilizo ele, uma outra existência eu não vou ter. Por quê? Para mim começar a dar valor naquele talento ou naquele dinheiro que eu tive e não soube dar valor. Né? Então, ou seja, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, ou seja, se você tem hoje essa oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, se você tem seus pais, se você tem entendimento, esclarecimento, se você não fizer um bom uso disso, numa próxima existência, provavelmente você não vai ter novamente. Por quê? Porque é construção. Então, ou seja, se Deus te proporcionou tudo isso, o que será que Ele espera de você? Mas se ele te deu essa facilidade tremenda, o que você está fazendo com os talentos que ele está te proporcionando? Você fez um bom uso. Vai ser o quê? Vai ser acrescentado ainda mais talento. Mas se você fez um mau uso, o que vai ser feito? Vai ser retirado os seus talentos. Então, ou seja, a nossa obra, né, ela é individual, mas eu tenho que fazer a minha parte. Né? Eu tenho que, por onde eu passar, né, como diz Jesus, né, vós sois luzes, pode fazer o que eu faço muito mais. Então, por onde eu passar, a minha luz tem que fazer a diferença. Mas os outros? Os outros são os outros. Eles vão responder pelas suas atitudes. Nós vamos responder por nós. Mas as pessoas que estão à minha volta são pessoas difíceis.
mas o que você está fazendo para que essas pessoas se tornem pessoas melhores? Será que você está fazendo realmente brilhar a sua luz? Aí estou fazendo. Se você está fazendo, você vai contagiar essas pessoas. Ah, mas eu não sou igual a um Chico. Chico é Chico, né? O Marcos é o Marcos, a Márcia é a Márcia. Mas por onde nós passamos, nós temos que levar o bem, o amor, a paz. Ah, o Marcos está aqui falando coisas maravilhosas. Aí amanhã você encontra o Marcos no trânsito brigando com todo mundo. O que adiantou o que ele falou? Então, ou seja, tudo é construção. Tudo é construção. Então, essa construção depende de cada um de nós. Só que, na maioria das vezes, eu costumo dizer que nós somos muito crianças ainda, né, na nossa maturidade. Por quê? Porque acontece alguma coisa, eu sempre jogo a culpa no outro. Né? Aconteceu um acidente, falei, não, foi a Márcia que me fechou, por isso que eu bati nela. Então, ou seja, a vida inteira, né? Ah, eu não sou feliz. Não, eu não sou feliz por causa do fulano, ou por causa de Beltrano. Aí eu não dou certo no emprego por causa do meu patrão. Todos os patrões que eu conheço, eles judiam de mim, eles me humilham, eles não me dão uma condição para mim, uma condição perfeita de trabalho, né? Então, ou seja, sempre eu estou fugindo da responsabilidade. Não dá mais para a gente fugir da nossa responsabilidade. A obra é nossa. Então, eu tenho que fazer o meu melhor. Ah, mas eu mereço um salário melhor. Se você merece um salário melhor, então vá se capacitar, porque você vai conseguir um emprego melhor. Ah, mas o meu patrão não valoriza. Esse não valoriza. Mas vai ter um outro que vai ver que você é uma pessoa inteligente, que você faz um bom trabalho e vai te levar você para trabalhar com ele. Mas para isso você tem que fazer a diferença. Então, ou seja, eu tenho que cumprir o meu papel. Né? Aonde quer que esteja, seja como pai, seja como filho, seja como irmão, seja como patrão, seja como empregado, o que Deus espera de mim? Se Jesus estivesse do nosso lado hoje, como seria a nossa atitude? Será que seria a mesma? Será que nós teríamos pessoas, muitas vezes nós estamos embrutecidos, damos respostas muitas vezes secas, tipo assim, eu já vou, peraí, né, daqui a pouco, né? Será que se Jesus estivesse do nosso lado ouvindo e vendo as nossas atitudes, será que a gente não mudaria? O que você acha? Olha, vou te dizer uma coisa. Eu acho, assim, na minha pequenez, pequenez mesmo, eu acho, assim, que a gente olharia, assim, para Jesus e falava assim, você não é Jesus, não. Você acha que é desse jeito? É nada. Primeiro que a gente nem acreditaria que ele estaria ali do nosso lado, né? Ou a gente não acreditaria, ou a gente se colocaria naquele papel assim, ai, não, eu não mereço. Não mereço estar do lado de Jesus. Então, primeira coisa, né? Segunda coisa, se a gente acreditasse mesmo que ele estaria ali sentadinho do nosso lado, a gente ia mostrar o que a gente é por fora. Mostrar aquilo que a gente mostra para as pessoas por fora, né? E não aquilo que a gente realmente é. Porque a gente, normalmente, na sociedade, a gente mantém um papel, né? A gente precisa ser aceito na sociedade. Mas muitas vezes, aquela pessoa que tem um discurso bonito, que falam coisas bonitas, que demonstram que são super legais, muitas vezes nos seus lares, são pessoas que não têm paciência com os filhos, não têm paciência com a esposa, com o marido, não tem, não vivencia realmente o evangelho, né? Então a gente vê que muitas vezes a gente fica esperando que o outro, como você falou, que o outro me faça feliz, que o outro faça isso, e a gente fica apontando os defeitos dos outros, e a gente esquece que a única responsabilidade nossa é conosco mesmo, cada um consigo mesmo. Porque nós somos milhões aqui no planeta, e também tem milhões lá no mundo espiritual. Só que para Deus, todos nós somos únicos. Eu sou única para Deus, o Marcos é único para Deus, vocês que estão aí do lado também são únicos para Deus. Assim como se a gente tivesse 10 filhos, nós conhecemos cada um dos 10 filhos. Assim é Deus conosco. Né? Então não tem como a gente falar que eu vou fazer de um jeitinho assim, que não dá. Com ele, sempre vai ser eu e ele. Né? E quando a gente fala nesse crescimento, nesse aprendizado, nessa obra,
vai ser eu com Deus. Não é o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, não. É eu com Deus. Como eu estou agindo? Porque a gente vive, né, em comunidade. Né? Somos seres que vivemos em comunidade. A gente vive num planeta habitado com um monte de pessoas. Só que a missão de cada um é de cada um. Só que a gente vai, se eu melhoro, eu vou virando, como você falou, Marcos, vós sois luzes, né? Então, se eu melhoro, eu viro uma luz, um pontinho de luz. Daí o Marcos melhora, vira outro pontinho de luz. Se lá na casa do Marcos todo mundo melhora, vira um pontão de luz, né? E a gente vai aumentando esses pontos de luz. Mas vai ser individual. Eu não tenho como aumentar a luz do meu filho, do meu marido, da minha mãe. Ela precisa despertar, eles precisam despertar. Então, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte sempre, né? A gente tem que ver, sentir, porque então a gente fala muitas vezes, mas o que eu vim? Eu vim para a Terra para quê? Para que eu reencarnei? Para quê? Vim fazer o quê? Escuta o coração, conversa com Deus. A missão de cada um está ali. Vai vir para você. O que você veio fazer aqui? E o que você vai fazer, você tem que fazer o melhor. Então, se a gente pensa no nosso ambiente de trabalho, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. Ser uma pessoa legal, trabalhar bem, fazer as coisas certinho, eu vou ser o melhor. Se eu vou ser uma mãe, um pai, tentar ser a mãe, uma mãe que é companheira, uma mãe que educa, uma mãe que põe limite, mas também dá carinho. Se eu sou uma dona de casa, que eu limpe a minha casa com muito carinho, com muito amor, né? Se eu vou no centro espírita, na igreja evangélica, na católica, ou em lugar nenhum, que eu vivencie essa fé da forma mais pura possível, que eu consiga fazer essa conexão com Deus, entendendo que eu, ligado a Ele, vou aprendendo com tudo aquilo que existe aqui na Terra e eu vou me tornando cada dia melhor. Porque dentro de mim tem um pedacinho dele, né? Então, essa evolução que a gente precisa fazer, essa mudança que a gente precisa aprender, e a gente vai fazer isso olhando aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente não tem de bom dentro de nós. Todos nós temos isso, né? Se a gente fosse tudo bonzinho, a gente não estava aqui, a gente já estava lá nos mundos celestes, bonitinho, sentado lá na nuvem. Mentira, ninguém fica sentado na nuvem tocando harpa. Ninguém vai pensar isso, não. Se vocês vão sair daqui falando assim, acho que a evangélica Márcia, a Márcia falou que quando a gente morre, a gente fica bonzinho, vai pro céu e fica tocando harpa. Não, a gente vai trabalhar cada vez mais. E quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente evolui, mais responsabilidade vai chegando na nossa caminhada, né? É isso, Marco? É isso mesmo. Eu costumo dizer que muitas vezes, né, nós achamos que as nossas obras que Deus espera de nós é muito. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós sejamos um bom filho, sejamos um bom pai, sejamos um ser humano do bem. Ele espera que nós sejamos o homem do bem. Então, o homem de bem é fazer o quê? Fazer o bem. Então, ou seja, se eu estou fazendo o bem por onde eu passo, eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou fazendo um bom papel. Eu estou fazendo uma boa obra. Né? Então, à medida que o tempo vai passando, se eu vou conseguindo cumprir esse papel, o que Deus vai fazendo? Ele vai me mandando mais desafios. Então, automaticamente, ele vai enviando pessoas para que eu consiga, muitas vezes, moldar, para que eu consiga, muitas vezes, falar alguma coisa legal para aquela pessoa, muitas vezes aquela pessoa está num momento difícil, ela está querendo, muitas vezes, se suicidar, e ela vem e conversa com você, e você mostra para ela que não é assim, que a vida, na verdade, não é do jeito que a gente quer, mas a gente pode mudar algumas coisas, que a gente o quanto Deus nos ama, o quanto Ele espera de cada um de nós, né? O projeto seu é único, né? Então, quando Deus criou você, você é único. Então, você, na verdade, tem um vínculo muito grande com Deus. Só que muitas vezes você está esquecendo desse vínculo que você tem com Deus. Você está achando que você não é amado. Pelo contrário, você é amado. Você é um ser divino. Você é um ser de luz. Só que você, por um momento, não está acreditando nisso. Então, você tem que resgatar o seu eu interior, né, e pedir: Pai, me ajude. Pai, me dê um caminho. Me mostre uma luz. O que eu devo fazer? Né? Qual o caminho eu devo seguir? Ele vai te mostrar, ele vai te ajudar.
Só que na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente pede ajuda para Deus e espera que daqui 5 segundos a ajuda vem. E ela não vai vir daqui 5 segundos. Por quê? Porque se eu estou passando por um momento difícil, esse momento é um momento de aprendizado. Então eu tenho que aprender alguma coisa com tudo isso. É igual a história do Chico, né? Quando o Chico pediu para Emmanuel que Emmanuel conversasse com Maria e intercedesse para ele, né? Emmanuel, pede para Maria alguma mensagem legal para que ela me ajude, porque eu estou passando por um momento muito difícil. Aí conta a história que Emmanuel sumiu por alguns dias, né? Demorou alguns dias, né? E Emmanuel não aparecia. Quando Emmanuel apareceu, ele perguntou: "Ei, Emmanuel, e aí, Emmanuel? Você perguntou para Maria?" Perguntei, Chico. Perguntei sim. O que ela falou? Ela mandou você escrever tudo isso, estará. E aí, Chico olhou e falou assim: "Só isso?" Né? Não, foi isso que ela pediu para mim falar. Então o Chico escreveu aquilo, diz a história, e colocou na cabeceira da cama. Então todo dia ele acordava e olhava, tudo isso passar. O que aconteceu? Realmente os problemas dele passaram. Né? Veio uns dias melhores, só que da mesma forma que o dia dele estava triste, daqui a pouco passou e veio dias melhores. Só que também lia aquilo lá, né? Tudo isso também passará. Então, ou seja, os momentos difíceis vai passar na nossa vida e vai chegar momentos bons. Mas nós temos que estar em sintonia com o Pai. Por quê? Porque o Pai vai nos facilitar. Nós não vamos conseguir tirar as pedras do caminho, mas nós vamos criar atalhos para que nós passemos do lado dessa pedra e saiamos ilesos, saiamos de maneira tranquila, mais forte. Né? Mas para isso eu tenho que fazer a minha parte. Não tem como eu pedir, por exemplo, para a Márcia, passa por essa dificuldade por mim. Não, porque essa dificuldade é minha. Eu tenho que aprender com ela. E muitas vezes eu pedi essa oportunidade para passar por essa dificuldade, quando eu estava lá no plano espiritual. Por quê? Para mim valorizar a minha existência. Por quê? Porque a minha existência era muito, muito vazia. Então eu pedi para Deus aquela doença, eu pedi muitas vezes aquele momento difícil, né? Muitas vezes eu tive uma perda e é através desta perda que a gente muitas vezes começa a valorizar. Muitas famílias elas estão totalmente separadas, aí perde um ente querido. Aí o que acontece? Elas se unem novamente. Por que será que precisou perder o parente querido para se unir? Por quê? Porque o projeto de Deus era o que? Era a união daquela família. Então, muitas vezes a gente não consegue entender por que aquela pessoa foi tão cedo, mas o projeto daquela pessoa era unir aquela família. Então ela veio, viveu lá os seus 18, 20, 20 e poucos anos e foi embora. Por quê? Porque fazia parte do seu projeto de vida e aquelas pessoas que conviveram com ele sabiam. E aí muitas vezes eles falam, mas aquela pessoa era tão boa, ela era tão amorosa, ela passava um bem tremendo para a gente. Mas, ou seja, por isso mesmo, né? Por isso que ela foi. Por quê? Porque ela foi fazer o bem aonde? Só eu que preciso do bem? Não é só eu que preciso do bem. Será que as pessoas, os amigos espirituais que estão do lado de lá também não precisam dela? Só que muitas vezes o que nós achamos? Não, eu quero. Geralmente aquela pessoa é só para mim. Eu quero que ela faça só o bem para mim. Não. Ela é um ser do quê? Ela é um ser de Deus. Ela é um ser de luz. Então, se ela é luz, ela vai ter que brilhar onde? Aqui na Terra e do lado de lá. Outra coisa. Nosso projeto de vida é o quê? É material ou espiritual? Nosso projeto de vida tem que ser espiritual. Estamos na matéria, estamos na matéria. Por quê? Porque aqui eu diria que é o nosso intensivão. Então, nós vamos ter que aprender, né? Mas, ou seja, vamos ter que aprender aqui para passarmos para o lado de lá e vermos aonde acertamos e aonde erramos. Então, ou seja, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência encarnatória, mas a minha verdadeira vida não é na matéria, a minha verdadeira vida é no plano espiritual. E no plano espiritual vou estar liberto do quê? Vou estar liberto de todas as coisas ruins que estão à minha volta. Então, muitas vezes, lá eu não vou conseguir, né, disfarçar muitas vezes o meu orgulho. Eu realmente vou ser quem eu sou do lado de lá. Aqui não, aqui a gente tem um filtro, né, chamado corpo, então a gente consegue ainda maquiar algumas coisas. Muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa, a gente dá uma risadinha, fala algumas coisinhas, muitas vezes mostra para a pessoa algumas coisas, tipo, vendendo uma imagem que você gosta dela. Lá não, lá é verdadeiro. Então, ou seja, lá não dá para a gente enganar.
Só que o que eu vejo, quanto melhor a gente passar esse entendimento aqui na Terra, a gente vai chegar melhor do lado de lá. Então, ou seja, se eu me esforçar nessa obra que o Cristo espera de cada um de nós, a gente vai chegar do lado de lá mais tranquilo. A gente vai chegar do lado de lá melhor. E é isso que eu acredito que cada um de nós estamos aqui fazendo na Terra. Queremos sair daqui melhor. Quantas vezes saímos daqui, chegamos lá de lá, olhamos para trás e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha existência terrena? Então, assim, eu acredito que hoje, se a gente se esforçar, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena a minha existência terrena. Valeu a pena eu ter nascido naquela família, com aqueles pais difíceis. Por quê? Porque foram aqueles pais que me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Então, ou seja, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, graças a Deus, eu consegui, nessa vida, fazer o meu melhor. E eu acredito que é isso que nós estamos aqui buscando e queremos fazer. Eu acho assim também, Marcos, quando você falou assim, a obra de Cristo, né? A obra de Jesus. E a gente tem que lembrar que Jesus é nosso mestre, é nosso irmão, né? Então, a gente que acredita em Cristo, nós que somos cristãos, né? Independente da religião que nós tenhamos, aqueles que acreditam em Cristo são os cristãos. A gente caminha junto, né? A gente caminha na obra do Cristo, a gente caminha com Cristo. Nós não somos trabalhadores de Cristo, nós trabalhamos com Cristo, né? Então, tudo aquilo que a gente deseja, que todo mundo sonha, né? Agora a gente sempre fala do mundo de regeneração, que a Terra está em transição, está saindo de provas e expiações, indo para a regeneração, que é uma obra do Cristo fazer esse planeta evoluir, as pessoas evoluírem, né? E essa evolução, ela é nossa, né? É nossa, assim, é nossa, de Jesus, e nós estamos com ele, né? Então, a gente tem que lembrar disso sempre. Independente do que de como nós fomos criados, qual é a forma que a gente acredita na nossa fé, a gente tem a nossa fé, nós somos trabalhadores de Cristo. Nós estamos aqui para trabalharmos juntos, como a gente falou desde o começo, o processo de evolução é individual, mas conforme a gente vai melhorando, a gente tem que ir também colocando ao nosso redor essas palavras de esperança, de carinho, tendo paciência, praticando caridade, fazendo bem, se desvinculando tanto da matéria, que nós somos tão materialistas, e começando a nos ligar mais a Deus. Como você falou, a experiência terrestre, ela é pequenininha, a gente precisa só colocar em prática aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual, né? Então, por isso que a gente está aqui. Depois a gente volta, depois a gente volta para o mundo espiritual, depois reencarna de novo. Então, a gente vai tendo essas oportunidades. E cada vez que a gente vem um pouquinho melhor, e daí a gente tem que também levando esse conhecimento, esse amor a todos aqueles que cruzam o nosso caminho, né? Porque a evolução é nossa, é de todos nós. A oportunidade de crescimento é de todos nós. Ninguém vai ficar para trás. A gente sempre usa essa frase, né, Marcos? Ninguém fica para trás, ninguém. Não tem como. A gente ama. Eu amo meu filho. Eu evolui tanto, virei lá um serzinho de luz, eu vou esquecer do meu filho? Não vou esquecer. Não vou esquecer as pessoas que eu amo. Assim como o Marcos também não. E nós somos, na verdade, uma grande família. Porque se a gente vê o cruzamento de DNA que a ciência já mostrou, a gente tem um pouquinho de DNA de cada cantinho desse planeta, né? Então, somos uma grande família aprendendo, evoluindo juntos. A gente tem que lembrar que se a gente não faz a nossa parte, se a gente não faz a pequena parte que a gente tem, a gente está deixando de ajudar Jesus, né? A gente está deixando a obra, né? Essa obra, em vez de a gente tapar o buraquinho lá que a gente tem que tapar, não, a gente está fazendo um buraquinho ali. Então, a gente tem que lembrar da responsabilidade que a gente tem. A gente não estamos mais no jardim da infância, né? Crescemos. A gente passou por uma pandemia que causou tantos momentos desafiantes, tantos aprendizados, mas também muito conhecimento para cada um de nós, né? Então, não dá para ser como era antigamente. A gente tem que colocar em prática isso que a gente aprendeu. Aprender a amar mais, aceitar as pessoas como elas são, olhar o próximo com mais carinho, cuidar do outro, não como cuidar do outro pertinho, aquele que está do nosso lado, que a gente ama, mas cuidar daquelas pessoas mais difíceis, aqueles que não são enxergados, né?
olhar como uma grande família para esse nosso planeta. Então, acho que a hora que a obra estiver perfeita, que a gente fica imaginando quando a gente está construindo a casa, que a gente começou a falar do alicerce, mas a gente quer a casa pronta, né? Rebocada, pintada, com móveis, tudo bonitinho. Então, essa obra que Jesus que nós estamos trabalhando com ele, é de que esse planeta não exista mais fome, não exista mais violência, não exista mais guerras, não exista mais ódio, não exista nada daquilo que a gente vê hoje, como a gente olha como injustiça, né? Que só existe o amor, que a gente se respeite, que a gente se ame, mas para isso a gente vai ter que dar o primeiro passo, né? Não é o outro, porque lá no outro planeta, lá no outro país, fulano Beltrano fez isso, porque o presidente, porque o governador, porque a pessoa que está lá na rua, não, não é o outro, sou eu. A responsabilidade é minha. A hora que a gente assumir essa responsabilidade, as coisas começam a mudar. Não dá para transferir para o outro. Eu sou responsável. Então, se a situação está ruim, qual é a parte que eu não estou fazendo? Né? Está ruim, eu não estou fazendo a minha parte, assim como o Marcos não está fazendo, o fulano não está fazendo. Então é a gente olhar o que eu não estou fazendo, porque eu começo a fazer um pouquinho, o outro vai enxergar o pouquinho que precisa fazer e as coisas vão melhorando. Não dá mais para perder tempo, né? E lá no Evangelho tem os trabalhadores da última hora. Essa é a última hora. Não tem como fugir, né? Porque a porta estreita é mais difícil de passar, né? A porta larga é super fácil, mas a porta estreita não. E a gente tem que lembrar que nós somos trabalhadores do Senhor. Tem uma frase aqui no Evangelho que eu acho muito bonita, que é assim, no capítulo 20, Trabalhadores do Senhor. Vamos trabalhar juntos e unir os nossos esforços para que... Para que... Perdi. Vamos trabalhar juntos e unir os nossos esforços para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque ele vai dizer: venham a mim vocês que são bons servidores, que souberam calar os melindres e as discórdias para não deixar a obra prejudicada. Então, eu acho que quando a gente pensa nisso, é olhar todos nós como irmãos, como trabalhadores da mesma causa, que a gente não tenha melindres, que a gente não fale, fulano, beltrano, ciclano, não, que eu acolha, né? Que eu acolha, que eu olhe do meu jeito e o outro tem o outro olhar, que o meu olhar possa se completar com o outro, né? Para quando chegar o momento de entregar a obra, todos vamos estar juntos. E como a gente falou ali no começo, para Deus, todos nós somos importantes, não tem diferença. Então, eu acho que é um momento de união que a gente tem que começar a exercitar. E somos chamados a isso, não dá mais para perder tempo, né, Marcos? Não, realmente. E eu imagino que nós, na evolução do nosso planeta, nós vamos chegar numa religião universal, onde o bem do ser humano é que vai importar. Então, ou seja, é a lei do amor. Então, ou seja, todos unidos para um único objetivo. Ou seja, fazer o bem. Né? Só que, como você estava comentando, o planeta de regeneração, muitas pessoas acham que, por exemplo, vai mudar de um planeta para o outro e da noite para o dia as coisas vão mudar. E esse planeta de regeneração, na verdade, é a construção de cada um de nós. Então, ela é construção minha, ela é construção da Márcia, ela é construção de todos que estão nos ouvindo. Então, ou seja, esse mundo de regeneração depende de cada um de nós. Não vai ser uma mudança, vai ligar uma chave lá e vai mudar de um planeta para o outro e as coisas vão mudar da noite para o dia. Não, isso é construção. O que nós estamos falando, isso é obra. Então, a obra é o quê? A obra tem que fazer o alicerce, a obra tem que levantar as paredes, a obra tem que fazer o telhado e assim por diante. Para a obra ficar acabada, demora tempo, dedicação e vai depender de toda a sua estrutura. Por quê? Porque se a gente fizer uma obra com uma estrutura fraca, o que vai acontecer? Vai vir os ventos, vai vir as chuvas, vão derrubar. O que seria essa chuva? Seria as nossas dificuldades. Então, ou seja, a nossa casa tem que ser fundada em bases sólidas. Bases sólidas seria o quê? Seria os ensinamentos do Mestre, seria os ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque quando vier a chuva, a gente vai conseguir suportar tudo isso, quando vier as dificuldades. Agora, se a nossa casa não for fundada em bases sólidas, sempre nós
estaremos sofrendo, nós sempre estaremos passando por dificuldades. E o que o Cristo nos deixou? A lei de amor. E essa lei de amor é o que? Ela tem que ser exercitada. Então, não dá mais para a gente virar as costas e falar, olha, aquela pessoa está passando dificuldade, o outro tem que ajudar. Não, não é o outro, é você. Porque se ela foi colocada no seu caminho, é porque Deus espera que você faça a diferença na vida dela. E você ampare e auxilie ela. Por isso que ela veio te buscar, por isso que ela veio te pedir auxílio. Então, ou seja, né, o que ele está esperando de você? Está esperando que você realmente faça a sua parte. Marcos, estouramos o tempo. O assunto é muito bom, né? Mas a gente precisa encerrar. Quem sabe num outro momento a gente volta a falar mais sobre isso, mas acho que a gente tem que, depois das palavras do Evangelho de hoje, desse nosso bate-papo, fazer essa reflexão, né? Como que está o meu alicerce da obra, né? Como que eu estou caminhando na minha obra? Então, isso cabe uma reflexão para cada um de nós. E se a gente tiver dúvida, pega o Evangelho, lê, faz uma prece, conversa com Deus, conversa com Jesus, que a gente sempre vai ter direcionamento, né? Pedi e obtereis, sempre. Até a Vamos porta, então? e E ela a vos porta abrirá. é isso. Gente, vamos fazer as vibrações. Separa a garrafinha de água para fluidificar. A água fluidificada ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Posso fazer a prece então, Marcos, para encerrar? Por favor. E assim, envolvidos nessa luz de amor e de paz, nós só queremos agradecer, Pai. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas que nós amamos, aquelas que são muito importantes na nossa caminhada. Agradecemos também aquelas que são um pouco mais difíceis, elas servem de aprendizado, onde nós podemos exercitar o nosso amor, a nossa paciência, a nossa caridade. Agradecemos a água que bebemos, a comida que temos no nosso prato. Agradecemos o nosso lar, agradecemos a oportunidade de andar, de falar e de respirar. Agradecemos também, Pai, os momentos desafiantes que enfrentamos diariamente, pois eles fortalecem a nossa fé e esperança no futuro. Agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje em mais um aprendizado. Agradecemos o amor do nosso Mestre Jesus, do nosso mentor que nos acompanha diariamente. Agradecemos, Pai, por todo o amor que tem por cada um de nós. Agradecemos a oportunidade de evoluir a cada dia. Agradecemos pelo amor que sentimos no nosso coração. E pedimos somente duas coisas, Pai. Primeiro, que toda essa gratidão que nós temos agora possa envolver cada uma das pessoas que existem nesse planeta. Que todos possam sentir essa mesma gratidão que nós temos pela nossa caminhada na Terra. E também pedimos que fluidifique a nossa água, que ela sirva de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Pai, obrigada por cada instante. Obrigada por ter criado cada um de nós. Que nós possamos, diariamente, levar esse amor aonde nós estivermos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Marcos, obrigada. Obrigada por estar comigo hoje nesse evangelho. Foi muito bom. É muito bom dividir esse tempinho com você. Pena que passa tão rápido. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque eu costumo dizer, né? Que o primeiro ouvido é o meu, né? Então, que a gente consiga colocar em prática. É isso. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.